Olá, meditação é o nosso tema de hoje. Eu sou Clélio Berti e quero conversar um pouco com você sobre esse tema fascinante chamado meditação. Por que meditação é um tema tão relevante e tão presente nos dias de hoje? Einstein cunhou uma frase muito interessante quando ele disse: penso 99 vezes e nada concluo. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Essa é a expressão de Einstein. Fernando Pessoa também expressou algo muito parecido quando ele disse: pensar em Deus são tantas coisas. Para mim, pensar nele é simplesmente não pensar. Falo aqui com as minhas palavras, o que ele disse com as palavras dele, mas o conteúdo é esse. Ou seja, meditação é extremamente relevante nos dias de hoje e sempre foi. Primeiro, porque existe um universo muito amplo e você pode ter acesso ao conhecimento. Como expressou Einstein, não importa a natureza do conhecimento, se técnico, se científico, se filosófico, você pode ter acesso a este conhecimento de uma maneira direta. Penso 99 vezes, ou seja, quando eu utilizo o raciocínio intelectual, ele tem uma limitação. Você chega até certos níveis de conhecimento e sabedoria. E aí Einstein completa: deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Ou seja, quando eu medito, quando eu aquieto a minha mente, a ponto de entrar numa estrutura que nós chamamos de meditação, o indivíduo tem acesso a um manancial de conhecimento e de sabedoria. E, evidentemente, se ele for cientista como Einstein, ele pode desenvolver o conhecimento na área dele. E aí temos E igual a mc2, talvez seja uma das equações mais conhecidas da humanidade, provinda deste gênio. É fruto quando eu deixo de pensar e acesso essas outras dimensões, acesso esse conhecimento e posso aplicar. Ou então, uma outra forma, como disse Fernando Pessoa, para mim pensar em Deus é simplesmente fechar os olhos e não pensar. Ou seja, Fernando Pessoa disse do ponto de vista poético, filosófico, a mesma coisa que Einstein disse. Meditar, quando eu fecho os olhos, mergulho no silêncio, eu tenho acesso então a um manancial de sabedoria nesse sentido filosófico, para responder às principais questões do ser humano. Quem somos de fato? Como chegamos aqui? O que acontecerá depois que formos para as outras dimensões? Será? Como é o universo estruturado? Essas grandes questões da humanidade, nós não temos as respostas mais relevantes. E a meditação é um caminho. Do ponto de vista mais amplo, a meditação tem esses dois efeitos fundamentais. O acesso a esse estado de conhecimento, né? E, em função deste acesso, responder não só às questões práticas, como às questões mais profundas que assola todo ser humano. Do ponto de vista mais prático, mais direto, vivemos hoje num mundo de mente acelerada. Você já deve ter ouvido alguma coisa que se diz síndrome da mente acelerada, ansiedade, síndrome do pânico, fobias, problemas com sono. Hoje, mais de 50% da população brasileira, mais de 50%, tem algum problema relacionado com o sono. Estresse.
Uma das razões fundamentais de todos esses males que eu citei agora é uma percepção que eu tenho de mim mesmo e a relação que eu desenvolvo com o meio ambiente e com o universo. Se eu não tenho valores mais fundamentais que balizam uma mente desacelerada, que seguram a ansiedade, que permitem eu encontrar momentos de serenidade e paz, para que eu possa organizar as ideias de maneira eficiente e precisa, para entender o mundo e me relacionar com ele de forma altamente positiva, eu caio na ansiedade. Cada um vai ter mais alguma coisa e talvez menos outras, mas todos esses males provocados pela mente acelerada, ansiedade, estresse, sono, um sono não adequado, e aí alguns têm queimação no estômago, uma série de coisas que são provocadas por esses estados de consciência. E a meditação é um caminho, é uma ferramenta de muita utilidade para a gente resolver essas pequenas coisas e também responder às grandes questões. Evidentemente que para resolver essas pequenas coisas, eu não preciso estados tão profundos e não preciso um treinamento tão longo. E para responder às grandes questões, aí sim, eu preciso de um treinamento de meditação mais profundo, mais longo, mais intenso e com uma prática, com uma constância razoável, considerável. Se eu aprendo a meditar, mesmo em estágios iniciais, e consigo aquietar a mente, eu seguro a síndrome da mente acelerada. Eu mantenho a mente focada, centrada, facilito a concentração, facilito o foco. Consequência imediata disso é aqueles efeitos provocados pelo estresse caem significativamente, porque o estresse cai. Consigo dormir melhor, consigo produzir mais concentrado, mais focado, consigo produzir mais, consigo administrar as emoções, entender melhor os meus medos, lidar de uma maneira mais positiva com eles. E assim, resolver uma série de pequenos probleminhas do cotidiano. E se eu desenvolver um trabalho efetivamente profundo de meditação, aí eu consigo desvendar as grandes questões, responder para mim mesmo as grandes questões e consigo também acesso a esse manancial de conhecimento e de sabedoria que é acessível a todos. Basta você fazer o treinamento necessário. Evidentemente, para se chegar a níveis profundos de meditação, ou mesmo em níveis razoáveis, é preciso vencer as armadilhas. É preciso que você tenha o conhecimento necessário para fazer essa trilha sem se perder. Só para dar um exemplo, se você não limpar o emocional, se você não fizer um trabalho emocional mais expressivo, você não evoluirá significativamente nas técnicas de meditação e não acessará essas informações mais relevantes. Ou seja, antes de fazer um processo efetivo de meditação, eu tenho que trabalhar com algumas questões que aliviam o emocional, como, por exemplo, um único exemplo, o perdão. Precisamos perdoar as pessoas que amamos pelas falhas que elas cometem. Precisamos perdoar as pessoas que nos fizeram mal, que atrapalharam a nossa vida. Precisamos perdoar amigos, inimigos, todas aquelas pessoas que fizeram algum mal, gostando da gente ou não, querendo fazer ou não. Porque se nós não limparmos o emocional, não tivermos uma cabeça mais leve, mais feliz, mais organizada, não conseguiremos fazer a meditação em estágios medianos para frente. Ou seja, esse é um apenas obstáculo que, se você não souber contorná-lo, o seu trabalho de vários anos resultarão em resultados pífios, medíocres, pelas possibilidades que você teria se você fizesse um trabalho bem feito.
Em julho, darei um treinamento de meditação, um sábado, uma imersão, com a base mais relevante da teoria e os principais obstáculos para você vencer nesta caminhada e umas dicas e orientações para você montar uma prática efetivamente eficiente, vencer a letargia, vencer os obstáculos, vencer a falta de disciplina e caminhar expressivamente nesta área. Faça a sua inscrição, aqui no link tem a descrição, faça a sua inscrição agora mesmo e reserve a sua vaga. Não são muitas. Até o nosso próximo encontro.